Bom, 9h30 em ponto, já estamos aí em 23 pessoas. Vamos começar nossa aula de hoje. Estamos oficialmente aí começando a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical online. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Jandia. Você que é membro da nossa igreja, você que está nos assistindo agora ou irá nos assistir posteriormente, nós agradecemos aí desde já a sua participação. A gente tem sempre falado isso no começo, que é importante que às vezes você não tenha acompanhado, está assistindo hoje. A nossa EBD, nossa igreja, ela é dividida por faixa etária, E por conta da limitação de espaços de comunicação, enfim, que a gente tem, até por conta de dinâmica, a gente restringiu a nossa EBD nesse período que ela está ocorrendo online. Então nós estamos aí com duas salas principais, que são a sala de jovens e adolescentes e a sala de adultos, que está funcionando como uma classe única. E você que é membro da nossa igreja ou acompanha a nossa igreja, também está acostumado que nós trabalhamos, a nossa dinâmica, a gente tem uma escala de professores. Então cada domingo a gente tem um professor diferente ali, dentro de 3 ou 4 por salas, e a gente atua dentro dessa dinâmica. Por conta dessa questão de online, enfim, que requer acessos, requer conexão, requer um espaço, enfim, nós limitamos isso nesse período. Então, assim, os professores, inicialmente está o Cris, como pastor de jovens e adolescentes com jovens e adolescentes, lá no Zoom, e eu aqui nos adultos, e a gente, na medida aí que for necessário, a gente vai mudando isso, mas a gente não vai seguir essa escala nesse período, tá? Então, é só um aviso inicial aí para que a gente tenha isso em mente, porque talvez você está acostumado com essa dinâmica e está vendo um funcionamento diferente, me vendo todo domingo aqui, é justamente por conta desse período, tá? Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Coríntios, essa revista aqui, não tem problema, eu falei isso nas últimas aulas e vou frisar, não tem problema se você não está com a sua revista aí, talvez você não tenha pego, não teve tempo, enfim, eu vou expor o texto aqui e com o texto bíblico a gente conseguiria acompanhar, tá? Nós temos 2 aulas anteriores online já disponível aí para vocês, então se alguém quiser assistir posteriormente, também nós temos aí no nosso canal as aulas disponíveis. E eu quero aqui, ainda antes de introduzir, nesse minuto inicial, frisar aquilo que a gente tem feito, à medida que você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma participação, você pode escrever aí no comentário da live. Eu já peço desculpa, porque pode ser que na dinâmica aqui passe um ou outro, e na medida do possível a gente vai tentar responder aí a sua dúvida ou expor o que você está comentando aí para nós, tá bom? Vamos orar pedindo assim a direção do nosso Deus para que a gente tenha uma manhã proveitosa de domingo e que sejamos impactados e transformados pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, por esse tempo aqui, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, e por essa facilidade que temos, que mesmo nesse momento de isolamento, Pai, domiciliar, nós podemos nos conectar através da internet e estarmos juntos para aprendermos mais do Senhor. Que nessa manhã a direção da nossa aula seja do Senhor, ó Pai, que possamos aprender de Ti e que possamos ser transformados e impactados pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu a aula passada, você viu que eu fiquei com uma pendência aí, O pastor Júnior, lá nos minutos finais, ele colocou uma pergunta daquelas difíceis de responder. Eu não lembrava na hora do texto o que ele dizia e precisava consultar o texto. E já estava nos 2, quando eu vi aqui, a gente já estava 1 ou 2 minutos para encerrar. Eu encerrei a aula sem responder. Mas se você é curioso e entrou lá no comentário do Facebook, você viu que na própria segunda-feira eu já coloquei a resposta lá. Mas de qualquer forma, qual foi a pergunta que o pastor nos fez? Ele perguntou, a gente estava estudando a aula passada sobre a disciplina na igreja, e o pastor fez um comentário se em 2 Coríntios 2, de 5 a 11, Paulo estava falando da mesma pessoa, daquilo que a gente estava vendo em aula. E eu não sei se você ficou com isso na sua mente, se você pesquisou, enfim, mas o que diz lá 2 Coríntios 2, versos de 5 a 11? Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte
para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, né? Essa passagem, ela refere-se a uma pessoa envolvida em algum tipo de pecado que foi aplicado disciplina. Porém, o culpado, no texto aqui fica evidente que esse culpado ele demonstra tristeza, ele demonstra arrependimento, e Paulo então aconselha que ele fosse perdoado, a consolar essa pessoa, reafirmando o amor que eles possuem por ele. Como nós falamos na aula passada, esse é um dos princípios da disciplina, né? Mesmo diante da disciplina, precisamos exercer e aprender sobre o perdão, a restauração e o amor de Deus. Então, esse é o contexto maior aqui. Nós estudaremos com mais calma 2 Coríntios mais para frente, mas respondendo a pergunta, já entrando na pergunta, parece que a carta de Paulo teve efeitos, né? Parece que, olhando para o texto, nós podemos entender como uma pessoa, ou talvez a mesma pessoa arrependida, ou pelo menos um caso parecido de uma pessoa que tenha sido disciplinada através de uma orientação de Paulo e ela então está arrependida, né? E isso, olhando claramente, a gente chega a essa conclusão. Eu fiz uma pesquisa breve para ver o que alguns teóricos dizem sobre isso, né, para dar uma resposta com um respaldo mais teórico. E quando a gente estuda um texto, né, textualmente a gente não consegue dizer que é a mesma pessoa, porque Paulo não está dizendo, como eu escrevi lá em 1 Coríntios, quando eu orientei vocês e tal, agora essa pessoa vocês devem acertar. A gente não tem essa evidência tão explícita textualmente, então a gente precisa considerar alguns fatores, né? Primeiro, os propósitos das cartas, o momento que Paulo teve na cidade, as informações que ele recebe, que ele aconselha a cidade, tudo isso dá base para a gente construir uma ideia se está falando ou não da mesma pessoa, né? Então, aqui nós temos algumas posições que esses teóricos levantam. Primeira delas, essa questão de 2 Coríntios ocorreu durante uma viagem intermediária de Paulo a Corinto, entre 1 e 2 Corinto, ou antes mesmo de escrever a primeira carta. Então, Paulo tinha até escrito, já alguns defendem uma carta perdida, uma carta que nós não temos dentro do livro inspirado, e que alguns defendem que pode ser até mesmo essa situação. Outros não, vão defender que esse caso é muito semelhante e é muito evidente que é o mesmo caso que Paulo tratou em 1 Coríntios. Mas independente das duas questões, dos dois pontos principais, outros ainda vão incluir que esse texto aqui, ele se refere a um camarada que Paulo tem tratado e tem citado diversas vezes em 2 Coríntios, que tem causado problema na igreja. Então, assim, independente da posição principal aqui, o que Paulo deixa muito evidente é que ele demonstra preocupação não própria, mas no bem-estar da igreja. Então, respondendo a pergunta, nós não podemos afirmar 100% com base no texto que é o mesmo caso. As evidências demonstram que é um caso muito parecido e textualmente Paulo até começa o capítulo afirmando que havia escrito para eles e durante muito tempo da história ninguém questionou essa escrita, se era uma carta anterior ou se era uma viagem anterior de Paulo. Então, assim, que esses que não questionavam aceitavam como sendo 1 Coríntios e que dá introdução, e aí não tem problema em dizer que seria, mas existe, eu estou expondo aqui as posições que existem, tá? E aí você não teria problema nenhum você concordar e dizer sim, é o camarada que Paulo está citando em 1 Coríntios, ou você com base no estudo dizer, não, Paulo ele fez uma outra viagem para lá, ele passou um determinado momento ali e provavelmente ali ele tratou esse problema muito similar com 1 Coríntios. Tá? Estou levantando isso porque isso é uma questão polêmica, não é uma pergunta fácil de responder, tem linhas distintas e todo mundo que defende uma das linhas são crentes, salvos em Cristo Jesus, estudiosos sérios. Então estou expondo o que existe aqui para responder a pergunta. Respondida a pergunta, vamos seguir para a aula de hoje, né?
a minha primeira pergunta é se eu respondi a pergunta, né, antes de afirmar, mas eu acredito que sim, né? Vamos para a aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela está lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 6, né, é o que nós falaremos hoje. Eu vou repetir algumas coisas à medida que eu vou dar aula e vocês vão percebendo, porque eu quero construir um pensamento junto com vocês. Eu quero construir junto com vocês o esboço da carta de Paulo. Então, quando a gente olha para Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu já falei isso, vou repetir para que a gente construa isso junto. Nós temos o primeiro capítulo, verso 1, até o primeiro capítulo, verso 9, Paulo, ele identificando os leitores, os escritores, e Paulo expressando a sua gratidão pelo aquilo que deu, pela obra de Cristo entre eles. Então Paulo ele começa a carta ali com a sua saudação, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, e o que o Cristo estava fazendo através daqueles leitores. Paulo ele escreve essa carta porque ele tem o propósito de tratar informações que ele recebeu de diversas fontes sobre problemas que estavam ocorrendo na igreja. Então, quando a gente vai do capítulo 1, verso 10 até o 4, 21, Paulo está tratando parte desses problemas, que são as divisões na igreja, né? Nós falamos, um eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro. E esses camaradas constroem partidos dentro que vão causando divisão dentro da igreja. E parece que esse problema de partidarismo começa a criar problemas muito sérios no meio deles, né? E Paulo então trata essas questões, e nós já vimos isso, mas só para a gente ter a ideia dessa estrutura, né? Parece que eles perderam a centralidade de Cristo, do Evangelho, que era servir Jesus, e muitas dessas coisas estavam acontecendo por conta disso. E nós introduzimos a aula passada um terceiro tópico aqui dentro dessa estrutura de esboço da carta, que está entre os capítulos 5 e 6, que é a desordem na igreja. Uma desordem tanto moral como ética. E aí nós falamos a semana passada, né, e eu introduzi respondendo uma pergunta, nós estávamos falando sobre a negligência na disciplina eclesiástica, né? Era uma igreja que os caras, nós vimos aqui que um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta provavelmente ali, e a igreja, estava indiferente a essa situação, não tratava, e Paulo fica indignado por isso. Paulo fica profundamente incomodado com a falta de preocupação. E isso, Paulo trata essa arrogância, esse pecado do coração deles. Então Paulo ele indica que a reputação daquela igreja era pior do que a dos pagãos por aquilo. E Paulo então ele orienta como fazer a disciplina. Então Paulo ele disciplina e ele dá uma orientação, vocês precisam disciplinar essa pessoa, ela precisa ser tratada para que esse problema deixe de existir no meio de vocês, né? E aí agora, então, nós, dentro dessa estrutura de moralidade, nós entramos na segunda parte aqui dentro disso, que são as causas jurídicas diante de juízes não cristãos. E aí eu quero convidar você a ir lá comigo em Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, nós leremos de versos 1 a 8. Diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar-se a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízos o que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, e isso contra irmãos, né? É importante a gente ter em mente aqui que a igreja de Corinto ela estava sendo influenciada pelo que
pelo meio em que ela vivia, né? A igreja, os discípulos de Jesus, eles foram chamados para ser sal, para ser luz, e não para serem influenciados pelo mundo no qual eles vivem. Eles devem influenciar esse mundo. Porém, na igreja de Corinto, o mundo ele estava ditando as normas, ele estava influenciando, ele estava regendo a igreja em muitos sentidos, né? Há um teórico, Robert Gundry, ele tem um livro, Panorama do Novo Testamento, que ele descreve que o problema dos cristãos levarem seus irmãos de fé ao tribunal talvez estivesse de algum modo relacionado com esse caso de imoralidade que Paulo cita aqui entre o capítulo anterior que nós vimos e o que ele vai citar posteriormente, né? Então, provavelmente por conta disso ele começa a tratar desse problema. Mas esse é um assunto, como eu disse na aula passada do caso da disciplina na igreja, esse é um assunto complexo, esse é um assunto amplo, e à medida eu vou tentar aqui dentro da minha capacitação limite aqui, discorrer e tratar e abrir esse assunto, mas ele é um assunto muito, muito complexo, né? Ele é um assunto que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado nos nossos julgamentos e tomar cuidado para não se precipitar nas nossas respostas ou nas nossas considerações a respeito disso, né? Vamos entender o que está ocorrendo aqui. Olha quando Paulo escreve no verso 1 que ele diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a sua causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos? Olha lá no verso 6. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Eles estavam vivendo um problema, questões tão sérias ali, que além dos contextos de brigas, intolerância, as divisões, partidarismo, enfim, eles estavam arrastando esses problemas para tribunais civis, tribunais no mundo, para julgar questões internas da igreja, domésticas da igreja, eles levavam para o meio secular. E essa é mais uma triste realidade que Paulo ele constata ali naquela igreja. Eu pesquisando e preparando a aula, o pastor Hernandes Dias Lopes ele tem um comentário que ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: é um fato, Paulo deixa evidente que as contendas, elas existem. É um fato, existem contendas na igreja, existem as diferenças de opiniões, existem às vezes aqueles momentos em que nós estamos suportando meio que questões, mas não estamos tão felizes assim como algumas questões, né? E o Hernandes Dias Lopes diz assim: é um fato que elas existem, é um fato porque os crentes não são perfeitos. Eles formam uma comunidade de pessoas que ainda não estão prontas e acabados. Né? E de fato nós temos problemas, mas a grande questão de Corinto aqui é como eles estavam tratando esses problemas. Eu fiquei tentando pensar, eu vou expor um pouco mais como que era o tribunal naquele tempo, vou levar algumas considerações aqui para nós, mas eu fiquei tentando imaginar dos nossos dias, né? E tentando pensar numa forma de exemplificar isso, que não é a realidade de Corinto, mas só para a gente pensar, criar uma situação para a gente pensar como se fosse nos nossos dias. Imagine vocês que eu, Bruno, estivesse numa reunião, participando de uma reunião de conselho, ou de uma assembleia da igreja, né, para incluir todos aqui, e eu não gostasse de uma decisão que uma pessoa X tomasse por conta do Ministério Y. E eu, na minha forma de posicionar, eu de uma forma mais incisiva, indignada, falasse de uma forma mais dura e essa pessoa entendesse a minha forma mais dura de falar como se fosse uma forma ofensiva para ela. E ela entrasse então com um processo contra mim porque eu estou sendo... Eu a ofendi pela minha postura eu a ofendi pela minha postura um pouco mais dura na forma de falar. E aí então essa pessoa procurasse um advogado e entrasse com um processo contra mim, como uma forma, tem uma palavra mais técnica que me fugiu à mente aqui, mas para entrar com um processo contra mim porque eu a ofendi, porque eu fui duro demais, porque eu não a tratei com o respeito que ela imaginava e que ela deveria ser respeitada. Imagina que essa situação foi uma situação normal, imagina que foi uma situação de um calor do momento onde não houve ofensas de trocas de palavras duras, enfim, mas só foi um jeito mais incisivo de falar.
e essa pessoa então tomasse essa decisão de entrar com um processo contra a minha pessoa por conta disso. E esse processo ele fosse levado adiante, estou só pensando, estou criando uma situação, esse processo ele fosse levado adiante, fosse para o tribunal e eu fosse julgado e eu então não fui condenado porque o meio entende que eu fui ofensivo na minha forma de posicionar, até porque essa pessoa alegou que ela é dizimista, que ela é participante, que o dízimo dela é maior que o meu, enfim, estou criando uma situação aqui. Olha que situação problemática para os nossos dias pensar dessa forma. Né? Porque você vai falar, poxa, mas não poderia ter uma forma de conversar o Bruno e essa pessoa X para que eles pudessem entender, tendo um intermediário da liderança da igreja ali, para que isso não precisasse ser público. Né? Mas obviamente nós vamos, isso é um exemplo só para a gente começar a raciocinar sobre isso, mas obviamente nós vamos ver outras questões que de fato o problema deveria não somente pensar, não, essa pessoa deveria de fato fazer isso. Né? Eu estou criando situações para que a gente entre nesse cenário, para que a gente entenda o que está ocorrendo aqui em Corinto. Né? Paulo descreve que aqueles irmãos eles estão dando um péssimo testemunho aos perdidos, levando os assuntos da igreja para serem resolvidos, ao invés de serem resolvidos na assembleia, né, para fora dos portões da igreja para ser resolvido no mundo. Os crentes levavam seus problemas internos e seus relacionamentos feridos, machucados, o seu ego, o seu partidarismo, para resolvê-los fora da igreja. Pois eles estavam fracassando em viver na sua posição em Cristo. É isso que Paulo está criticando aqui. A igreja não estava enfrentando sua posição aos olhos, diante de Deus. Aquilo que eles faziam era uma provocação a Cristo. Então Paulo, mais uma vez, ele confronta a atitude desses irmãos. Paulo está preocupado com a identidade cristã da igreja. E aqui é importante a gente fazer mais um destaque. Aquela igreja ela tolerava um sistema que permitia que benefícios políticos e financeiros influenciassem nas decisões. Em vez de buscar em Cristo a direção para resolver um desentendimento, eles estavam se voltando para fora da igreja. Então eu construí para a gente pensar nos dias de hoje como se fosse hoje, mas o problema de Corinto era muito mais sério que isso. Corinto tinha esse partidarismo que dividia a igreja, pessoas que se posicionavam de uma forma X, outra de uma forma Y, né? Essa questão de uma pessoa de uma proeminência, de uma pessoa de mais destaque, de poder financeiro mais aquisitivo, que se impunham e que queria ditar as regras, afinal de contas ela era mais poderosa. Então esse é o contexto de uma forma geral da realidade daquela igreja. Uma igreja que, como nós já falamos, existiam essas divisões, mas porque eles perderam de vista aquilo que eles eram em Cristo. O evangelho que um dia os alcançou, que deveria ter transformado a vida deles, a atitude deles, o amor de Deus que vem para nós e que molda e flui em nós para que as nossas atitudes sejam diferenciadas, os deles não estavam dessa forma. Eles eram egoístas, eles eram orgulhosos, eles eram vaidosos. Né? O ponto central aqui de Paulo é que os processos julgados por descrentes sem discernimento espiritual destruíam a unidade e testemunho da igreja. Como levar questões, por exemplo, que eu contextualizei para nós, uma questão simples para fora da igreja que poderia ser tratada internamente. E era isso que eles faziam. Por conta da vaidade deles, eles levavam essas questões para fora. Né? É importante a gente criar aqui uma base para a gente ter em vista aquilo que nós vamos tratar mais para frente aqui. Né? Como que eram os tribunais em Corinto? Talvez é assim que você está se perguntando, porque a gente tem uma visão dos nossos dias. Mas como que eram então os tribunais lá em Corinto? Como que eles funcionavam? Como que eram esses julgamentos? Qual que era a facilidade que a pessoa tinha de entrar com um processo contra o outro? Né? Estudiosos nos dizem que os tribunais em Corinto eles eram corruptos na sua essência e dificultavam aquilo que podemos considerar um julgamento justo. Eles eram tribunais predispostos contra os pobres e fracos. Eu vou explicar por quê. Né? Os juízes ali, os magistrados, eles eram escolhidos pela elite para deliberar em favor ali, favorecendo uma ordem comercial, financeiro, lucro. Né? Nem todos podiam abrir um processo.
ninguém poderia processar na justiça alguém com poder aquisitivo mais elevado. Então esse é um primeiro processo. É um primeiro ponto a ser considerado. Dentro desse que os estudiosos nos dizem aqui, pelo magistrado, pelos juízes ali serem levantados pela elite, naquele período ninguém poderia, de um poder aquisitivo menor, processar alguém com poder aquisitivo maior. Né? O sistema era de certa forma planejado para que os ricos manipulassem os resultados por meio de suborno, pressão social, uso de amizades poderosas e influências. Então, vamos trazer isso para a igreja de Corinto. Se alguém rico da igreja levasse um membro mais pobre a um tribunal desses, não havia a mínima chance de um membro menos afortunado receber uma audiência ou um julgamento imparcial. Era corrupto. O rico, ele entrava com o processo, o mais pobre não tinha como se defender porque ele era menos favorecido e então ele tinha ganho em relação a isso. Mas existe uma segunda questão. Vamos pensar se duas pessoas fossem igualmente ricas. Líderes de dois grupos de cristãos ali nas casas de Corinto se enfrentassem em um tribunal desse tipo. Aí cada um ia depender da sua capacidade de desacreditar o seu oponente em público, na tentativa de trazer desonra para o outro. Então se duas pessoas... Então vamos recapitular aqui. O tribunal ele era corrupto, ele era formado pela elite para favorecer os ricos. Uma pessoa com poder aquisitivo mais baixo, ela não poderia, dentro do que os estudiosos nos dizem, processar uma pessoa com poder aquisitivo superior. E se na igreja um rico processasse alguém com poder aquisitivo mais baixo por essas discordâncias que ouviam entre eles, a pessoa não ganharia. A sua voz não seria ouvida, porque existia um tribunal secular favorecido para o rico. E se duas pessoas que tivessem posses, fossem duas pessoas de posse, e uma processasse a outra, a forma de ganhar, a forma de tratar isso seria desacreditando o seu oponente. Então, colocando situações, fazendo conluios ali com pessoas para que ela desacreditasse o outro, para que ela pudesse ganhar, então, diante de um tribunal. Paulo ele está combatendo essa prática dentro de Corinto, onde essa contenda política entre membros e partidos da igreja, a despeito de um assunto em questão, amigos, beneficiários e seguidores se envolviam ativamente na tarefa de envergonhar o outro. Então imagina o seguinte, duas pessoas ricas, uma processando a outra, e aí uma parte do grupo chega para um grupinho ali e fala assim, poxa meu, vamos pensar nos nossos dias para construir essa ideia. Eu sou do ensino, então eu pego o Efraim ali no louvor, pego o Leandro na comunicação, pego mais alguém da diretoria e falo assim, me ajuda aqui, porque eu processei tal pessoa e vamos argumentar contra a pessoa do determinado ministério ali para que a gente consiga ganhar. Olha o nível que Corinto estava vivendo. Obviamente eles não viviam essa realidade nossa, mas assim, olha as questões. Eles criavam um grupo ali para enfrentar o outro, para envergonhar o outro, para que ele ganhasse no tribunal. Olha o nível de partidarismo, olha o nível de divisão que a igreja criou. Para vencer as disputas internas, os partidos acabavam meio que se tornando obrigados a recorrer às práticas do Corinto secular. Então, para ganhar, eu preciso fazer o que todo mundo faz. Eu vou envergonhar o outro. Para envergonhar o outro, uma igreja que a base não é amor, a igreja que a base é o orgulho, eu não estou muito legal para poder me defender de uma forma cristã sadia, sabe? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então a pessoa envergonhava o outro, e Paulo está tratando essa questão. A Paula está falando aqui, é interessante quando paramos para analisar que todos os assuntos que foram tratados na igreja de Corinto são extremamente atuais hoje. Sim, essa realidade de Corinto, essa realidade da igreja de Corinto, ela não ficou em 55 depois de Cristo. Ela se permeou pela história e nos dias de hoje não é diferente. Talvez a forma, as intenções são outras, mas nós carregamos algumas coisas quando Deus, e eu tenho reforçado isso, quando Deus não é o centro, quando a igreja deixa de olhar para Cristo, quando a igreja deixa de olhar para a essência dela, ela acaba se perdendo em tudo isso, né?
A comunidade de Cristo perderia sua identidade. Essas práticas mostravam que os seus membros consideravam as normas e os métodos da cultura mais importantes e eficazes que o ensinamento e o poder de Cristo. É isso que Paulo está combatendo aqui em Corinto. Esse é o problema de Corinto, essas divisões, esse tribunal que já é injusto e que não favorece um outro. E Paulo olha e fala, meu, dentro da igreja vocês estão levando as causas que vocês podem tratar. A gente vai falar com mais calma. Será que não tem alguém sábio entre vocês que pode parar e falar, poxa, meu, vamos perdoar, dá outra face, meu, vamos lá, vamos caminhar de mão junto. E vocês ficam recorrendo a esse tribunal que é corrupto, a esse sistema secular que envergonha o evangelho, uma vez que a gente poderia tratar isso dentro de casa. E depois então de explicar esse contexto de Corinto, e você conhecendo o nosso contexto moderno, eu quero fazer uma pergunta para você, e aí eu abro para que você coloque aí nos comentários. Os cristãos modernos devem entrar em questões judiciais uns contra os outros? Minha pergunta é, os cristãos modernos, eles devem entrar em questões judiciais, ou seja, processar uns aos outros? Levando em consideração o que era Corinto e levando em consideração o que é o sistema que a gente conhece hoje. Devemos? Sim. Não. Depende. Coloca o seu comentário aí na live, o que você acha. Como eu disse no começo, esse é um assunto complexo, polêmico. Mas eu quero levar você a refletir alguns pontos antes de a gente aplicar aqui o que Paulo está querendo dizer e como Paulo orienta a combater essa prática na igreja. Eu fiz essa provocação, mas eu quero fazer algumas considerações importantes para a definição de critérios para nortear a nossa decisão. Quando a gente pensa em processar uns aos outros, eu pedi para vocês pôr aí se deve sim ou não, depende, não precisa ter medo de escrever, pode escrever. Se eu tivesse aqui no templo eu ia falar um de cada vez, mas aqui não tem problema, eu sei que vai subindo aí. Então construa a sua resposta aí sim ou não, mas algumas considerações são importantes. Quando nós pensamos em entrar em processo uns com os outros, essas contendas, a gente tem que levar alguns pontos para análise. Primeiro, existe alguma forma da questão ser tratada fora do sistema judiciário? Acho que essa é uma primeira análise importante. Né? A Sandra já deu a posição dela aqui. Eu diria que depende, mas com muito temor coloca essa posição. Exatamente, porque isso é muito complexo. Mas vamos pensar em alguns pontos aqui. A Marinalda colocou, em relação à pergunta, depende da situação. Vou ler alguns aqui, mas depois no final você pode ler o comentário de todos aqui, só para a gente poder evoluir um pouquinho na aula. Mas assim, a primeira questão a ser considerada existe alguma forma da questão ser tratada fora do sistema judiciário? O exemplo que eu dei é um exemplo que eu criei uma situação que ofendeu a outra pessoa, mas que eu não fui tão ofensivo, mas no ponto de vista dela eu fui ofensivo. Enfim, ela entrou com um processo contra mim. Um exemplo que eu levantei aqui. Isso é uma situação que dá para tratar internamente? Obviamente que sim. A gente pode sentar e colocar pontos de vistas diferentes ali e se perdoar, enfim, é uma questão interna, de dia a dia, são discordâncias que ocorrem e que talvez um precisa melhorar a forma de se posicionar e o outro precisa melhorar a forma de ouvir uma crítica ou enfim, a sua sensibilidade de ouvir o que o outro tem contrário para ele e por isso se doer. Então isso é uma primeira posição. Então nós precisamos analisar se existe alguma forma da questão ser tratada internamente. Segundo, esse processo prejudicará o testemunho cristão? Como os de fora olhariam para isso? Então essa é uma segunda questão. O que está ocorrendo ali, ele vai prejudicar o testemunho? Poxa, meu, o que as pessoas vão olhar dois crentes da PIB de Andira no tribunal ali por ofender um ao outro por pontos de vista diferentes? Isso eu estou levantando a situação, tá? Não estou afirmando isso como verdade, não. Isso seria ou não um motivo de envergonhar o Evangelho?
né? Então esse é um outro ponto de vista a ser considerado, né? Dentro do que eu tenho levantado aqui. É um motivo pessoal ou uma questão mais ampla a fim de promover a paz e a unidade? É por uma questão pessoal, minha, ego, meu orgulho, ou porque é necessário para manter a paz na igreja intervir de uma forma judicial? E há um quarto aqui que eu coloco como um anexo. Uma igreja, uma denominação deve esconder um crime ou mantê-lo no âmbito interno? Por exemplo, questões como um assassinato, pedofilia, maridos que espancam esposa. Essa quarta questão aqui ela é adicional para refletirmos, porque não é o que Paulo está tratando aqui nas questões de Corinto. Ali são questões civis e não criminal, até porque Paulo já fala isso em Romanos, o que ele pensa a respeito disso lá em Romanos 13, de 1 a 7, você pode ler depois. Mas aqui, a igreja, por sua autonomia de tratar tudo internamente, ela pode esconder questões desse tipo, ou tratar internamente questões desse tipo que são crimes? Então, quando a gente pensa se os cristãos modernos eles devem não entrar em questões judiciais um contra os outros, todas essas situações precisam ser analisadas, né? Como disse, existe alguma forma de questão ser tratada fora do sistema judiciário, esse processo prejudica o testemunho, esse processo é por uma questão de orgulho pessoal, uma visão minha, ou ele é para promover a paz. Isso é algo que precisa ser tratado numa esfera mais jurídica, porque fugiu da alçada da igreja, é um crime, é um assassinato, enfim, né? É para que a gente pense aí para os dias de hoje. Né? E eu tenho visto aí vocês colocando alguns comentários, né? Acredito que depende muito da situação, deve-se levar em consideração a gravidade da situação, qual foi o dano causado a mim, etc. Tem uma esfera judicial à nossa disposição, e aí eu não continuo aqui, senão eu vou sair da live aqui. Mas enfim, é pra gente pensar. Eu vi que a maioria de vocês aí depende. Exato, porque existe uma situação a ser considerada. Mas o que Paulo está tratando aqui em Corinto, eu espero que você tenha entendido, é um problema particular daquela igreja, que eles estavam negligenciando o relacionamento deles com Deus e eles estavam se aproveitando de situação para que outros fossem envergonhados, para que os mais ricos, os mais proeminentes, aqueles que tinham mais influência, ganhassem mais poder dentro da igreja. Esse era um dos grandes problemas de Corinto. A gente já viu isso até aqui, nós veremos ainda mais para frente as grandes questões que estavam dentro daquela igreja, né? Fiz essa provocação que é válida para a nossa reflexão e é importante aqui mesmo do nosso tempo, mas Paulo descreve no texto, a base da nossa aula que nós lemos aqui, as razões pelas quais os problemas devem ser tratados na igreja. E ele nos dá 3 razões principais aqui. O papel futuro dos crentes como juízes. Paulo, a gente vai falar cada um deles, mas Paulo, ele coloca, vocês não conseguem governar agora e vocês vão... Tenha em mente que um dia vocês governarão com Cristo, né? Ele coloca a falta de discernimento espiritual dos descrentes. E Paulo, ele destaca o terceiro aspecto aqui, que é a exposição da falência espiritual deles. São 3 exortações que Paulo dá para a igreja e naquele contexto deles que eles precisavam examinar ali, parar um pouquinho, fazer uma autoanálise e pensar como estava a sua situação. Se você tem a sua revista aí, acompanhe comigo, senão eu lerei e você pode acompanhar a leitura. Na página 53, os cristãos que levavam as demandas contra cristãos aos tribunais se esqueciam da nobreza da posição deles em Cristo. Quando Cristo voltar, ele será o juiz. Mas por causa da nossa união com ele, o apóstolo afirma que haveremos de julgar o mundo e os próprios anjos com Cristo no porvir. Portanto, devemos ser capazes de dar solução aos problemas cotidianos hoje. Não é preciso sair do âmbito da igreja para conseguir o parecer de alguém que seja imparcial. É melhor proceder assim do que escolher como juízes a homens. É melhor proceder assim do que escolher como juízes a homem que a congregação não reconhece quanto ao discernimento espiritual. Né? Então Paulo ele coloca aqui esse primeiro aspecto, a ignorância da posição. Quem vocês são em Cristo? Qual o papel de vocês? Vocês um dia vão reinar com Cristo, vão julgar junto com Cristo. Ele olha para o futuro, para aquilo, para o porvir, para aquilo que há de acontecer, e ele fala assim, vocês não conseguem tratar as questões internas hoje.
E por isso vocês ficam buscando soluções judiciais, e essa questão de buscar soluções judiciais é uma realidade dos nossos dias, também dentro das igrejas, mas também é uma realidade quando a gente começa a ter dificuldade de tratar os nossos problemas internos. Poxa, será que você não consegue conversar com calma com uma outra pessoa, olhando para a palavra de Deus, discutindo pontos de vista diferentes, sem ter grandes ofensas, podendo ouvir o outro, podendo mudar a sua opinião, podendo pedir desculpa para o outro, podendo olhar para a sua vida e falar, poxa, talvez eu estava errado aqui, eu preciso me reconhecer, eu preciso reconhecer o meu erro. Isso é a base do cristianismo, de pessoas que foram transformadas e alcançadas por Cristo, que agora tudo que rege a vida deles é o Cristo, que domina os seus corações, os seus pensamentos, e que a atitude deles agora é a mesma de Cristo Jesus. Mas quantas vezes nós não somos orgulhosos? Quantas vezes o nosso ponto de vista ele não quer dominar diante das situações? Quantas vezes nós não usamos de poder para poder envergonhar outras pessoas, ou nós nos colocamos de uma forma que as outras pessoas fiquem por baixo e não consigam se expressar, ou não consigam sinalizar as suas dificuldades? Ou quantas vezes nós subjugamos outras pessoas com as nossas atitudes? Aqui é o extremo, mas quando a gente pensa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente precisa pensar num ponto de vista mais, um pouco menor também, porque muitas vezes as nossas atitudes, elas não estão levando outros para tribunais, nós não estamos para fora, mas a gente fica criando grupinhos, a gente fica criando buchichos aqui e ali, para que a nossa posição seja a que predomina, para que a nossa posição seja a que ganhe. E Paulo olha para eles e fala assim, poxa, vocês não conseguem tratar isso internamente dentro de vocês? Vocês olham para o porvir, vocês vão estar com Cristo, vocês vão julgar com Cristo. E eu não quero entrar nesse posicionamento, porque aí a gente teria que expor a questão mais escatológica, mas vocês vão julgar, vocês estarão com Cristo, e vocês no seu dia a dia não conseguem viver de forma diferente. E aí Paulo, ele condena o desprezo também que eles tinham pela sabedoria, a falta de discernimento deles. Os coríntios se orgulhavam da sabedoria deles, por isso os apóstolos lhe perguntou se não havia entre eles um sábio que pudesse julgar a questão. Se eles não são tão bons, se eles não se julgam, como nós já vimos aqui, tão sábio, tão orgulhoso, não tem ninguém entre vocês que pode julgar essa questão? Em outras palavras, Paulo indagou se não encontrava no seio da igreja pelo menos um irmão capaz de ajudar a tomar uma decisão ou a encontrar uma solução amigável no conflito entre dois irmãos. Certamente havia, mas o orgulho e o espírito litigioso impediam que resolvesse o problema entre eles mesmos. Obviamente, existia alguém mais sábio, existia um líder ali na igreja que pudesse tomar essa decisão, mas pessoas orgulhosas, pessoas que querem se favorecer do sistema para ganhar vantagens, elas não olham para essas coisas. E isso é muito importante, porque a gente precisa pensar muito mais, numa forma muito mais ampla do que só na questão jurídica aqui que nós já falamos, mas é como nós estamos resolvendo os nossos conflitos. Em quais situações nós devemos buscar ajuda fora da igreja para resolver conflitos? E quantas vezes nós não nos tornamos tão arrogantes, tão endurecidos, que nós não conseguimos mais resolver os nossos conflitos? Como eu disse, nós criamos os nossos partidinhos, nós criamos aqueles que a gente acha que vai nos ajudar, e a gente, ao invés de encarar de uma forma transparente, bíblica, olhando um para o outro, indo lá, conversando, se não conseguindo, indo lá, levando mais um, se não conseguindo levar mais um, levasse para um grupo maior, e se não conseguisse, como nós vimos na aula passada, aí sim, exercesse algum tipo de disciplina ou alguma situação em relação a isso. Mas quantas vezes nós temos dificuldade com isso? A gente precisa muitas vezes rever nossas formas de tratar os nossos relacionamentos, E aí Paulo, ele vai nos versos 7 e 8, e olha o que ele diz para eles. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?
Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo a isso contra irmãos. Né? E Paulo ele coloca aqui, o fato de haver isso já é uma tremenda derrota para vocês. A atitude de recorrer a tribunal para resolver as questões entre irmãos era em si mesmo uma completa derrota para a igreja. Mesmo que um irmão tivesse razão na demanda, não deveria fazê-lo. A solução era tomar uma atitude verdadeiramente cristã. Discutir, sofrer ante a injustiça, o prejuízo. Em vez disso, os coríntios estavam praticando injustiça e provocando dano aos próprios irmãos. Nós já vimos, o autor ele dá ênfase aqui em como era a justiça naquele período. Eu abri um pouco mais do que ele escreve aqui, mas nós já vimos como que era naquele período. Os cristãos de Corinto não se valiam da sabedoria cristã orientada pelo Espírito, mas procuravam um juiz a fim de encontrar solução para o litígio entre os irmãos. Sabe, a grande questão aqui a gente já viu a gravidade disso e colocou alguns pontos aqui, mas a grande questão aqui é que os caras lavavam a roupa suja no tribunal. Os caras não conseguiam, internamente, estou sendo repetitivo, mas só para a gente entender isso, internamente eles não conseguiam tratar isso. Eles iam para o tribunal que favorecia o grupo mais proeminente ali para tratar os problemas ali. E a minha reflexão volta no ponto, como que nós temos tratado os nossos problemas e os nossos conflitos? Como que a gente discorda um do outro? Como que a gente consegue colocar pontos de vista diferentes, mas ter o mesmo olhar em Cristo Jesus centrado na palavra de Deus? O problema é que, eu repito isso, e isso é muito importante, porque nós erramos nisso, eu erro nisso, mas quando a palavra não é suficiente, a gente tem prejuízos. Porque aí sim é o que o Anderson colocou aqui, as emoções estão envolvidas, o calor do momento, e a gente para, e isso não vai deixar de existir, porque eles de fato ocorrem, mas a gente para de olhar para o manual que rege a nossa vida. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes não falta essa maturidade que a Renata colocou aqui para nós, de tratarmos problemas? Quantas vezes nós presenciamos coisas, situações, entre igrejas, entre irmãos de igreja que poderiam ser tratados num diálogo ou envolvendo outras esferas, mas não, vamos para os tribunais. É um ponto para a gente refletir. É um ponto para a gente refletir e que a gente pense sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, o tribunal é uma questão mais pontual, né? É muito de Corinto, é uma situação ou outra aqui que a gente enfrenta, enfim, é pontual, mas eu estou levando por uma esfera mais ampla de como a gente tem tratado as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Talvez a gente não leve para o tribunal, mas a gente fica criando esses partidinhos, esses grupinhos, e a gente não quer resolver conflito, a gente quer criar mais contenda. Paulo, para a gente frisar aqui o que nós aprendemos, Paulo destaca que levar os problemas domésticos da igreja para os tribunais de incrédulos constitui falta de sabedoria. Isso é uma completa derrota para a igreja. Obter a vitória pouco significa. A causa já foi perdida para a igreja quando o irmão abre um processo contra o outro, levando em consideração as observações que nós já fizemos aqui. A identidade cristã da igreja deve distingui-la das comunidades não cristãs. Isso é um ponto importante, que é o que Paulo está frisando muito aqui em Corinto. A identidade cristã de vocês, ela deve ser muito diferente daquilo que não é não cristão. Como eu disse na introdução, vocês são sal, vocês são luz, e vocês não podem ser influenciados por esse mundo e trazer essas práticas para cá. Vocês têm que ser influenciadores.
Os membros da igreja não devem usar meios seculares para resolver contendas pessoais entre si. Riquezas e influências não devem ser usados para resolver contendas da igreja, que era um dos problemas de Corinto. A igreja é um grupo de pessoas salvos por Cristo Jesus, reunido em torno da pessoa de Cristo, que juntos adoram e devem cumprir a missão de Cristo para a igreja. Mas muitas vezes nós esquecemos dessas ênfases da igreja. A igreja precisa permanecer vigilante na tarefa de proteger sua identidade na comunidade de Cristo. Nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Isso aqui é importante. E aí eu vou terminar a aula de hoje como eu comecei com a pergunta do pastor da aula passada. Porque Paulo ele trata da disciplina na igreja. Paulo, a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai tratar de problemas de imoralidade sexual na igreja, como ele já falou na aula passada, né? A imoralidade e a disciplina, e ele vai voltar sobre esse assunto. E Paulo, ele deixa evidente que aquele que se arrependeu, que aquele que tomou uma atitude agora diferente, ele deve ser recebido com amor e ele deve ser perdoado. Né? E muitas vezes nós podemos já ter causado prejuízos, talvez não em esferas de tribunais, mas a outras pessoas por conta do nosso jeito de ser, e que a gente precisa admitir que estávamos errados, pedir perdão a Deus e a essa pessoa para que a gente haja reconciliação. As diferenças, elas vão existir, as formas de opiniões contrárias, elas vão existir, mas isso não pode ser um problema de divisão na igreja de Cristo Jesus. O que eu acho lindo da igreja e o que eu acho lindo, o que Paulo vai construir em Corinto, é que ele diz assim, ó, quando a base é o amor, é o Cristo que transforma. Você pode, Deus ele atua nessa igreja, uma igreja que tem dons e que cada um faz parte do corpo e que a unha precisa do dedo, e enfim, ele vai discorrendo sobre isso, em que esse corpo precisa estar junto para cumprir a missão da igreja. Muitas vezes nós precisamos deixar essas diferenças de lado. A gente não pode olhar para Corinto como 55 depois de Cristo e esquecer do século 21, 2020, nos dias que nós estamos vivendo, quando muitas vezes nós não fazemos ou fazemos parcialmente aquilo que eles faziam, mas nossas formas de tomar decisões é muito centrado em nós mesmos e não no que a palavra rege. E muitas vezes a nossa identidade é muito mais parecida com o que nós achamos do que o que Cristo deseja para a igreja. Essa é a grande lição da nossa aula de hoje. O autor da nossa revista ele termina a aula dizendo assim: a sociedade instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por tudo o que recebemos como crentes, e por causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, devemos ser capazes de lidar com eventuais disputas. Eu quero ressaltar aqui os pontos que eu já coloquei em observações aqui para nossas análises, né? Aqueles pontos em que de fato talvez precisa ver isso. Por isso que vocês muitos aí disseram depende. Mas o que Paulo frisa aqui no texto é que a igreja tem que ter capacidade de tratar os problemas internos, as disputas internas, um coração que ainda não deveria existir, mas infelizmente pode ocorrer, e Corinto está ocorrendo, um coração que ainda falta de Cristo, tem muito orgulho dentro dele. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja que reflita a verdadeira identidade de Cristo Jesus. Corinto foi duramente exortado. E eu penso, nós hoje, se Paulo, um pensamento meu, tá? Viajando aqui um pouquinho. Se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje, mas Corinto é atual, tá? Não estou desprezando e dizendo que Corinto não é a carta inspirada por Deus. Mas eu penso, se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje,
o que talvez nós pensaríamos, ou o que talvez ele escreveria sobre a nossa igreja, ou sobre a nossa postura na igreja? Acho que é uma reflexão pessoal, né, de que talvez ele vai encontrar, e inspirado por Deus, ele encontraria coisas que Deus sabe que tem dentro de nós e que talvez cause problemas porque está dentro de nós. Deus já deixou aqui sua palavra inspirada para nós. E Ele nos convida a fazer esse autoexame. Nós somos convidados a ser examinados e falar: Senhor, transforma o nosso coração. Nos dá um coração que de fato ame e de fato tenha a perspectiva do que é o Evangelho e do que é ser igreja. Que Deus nos dê a graça de viver dessa forma e que a gente possa aprender a cada dia a ser assim. Como eu disse no começo, é um assunto complexo, o meu tempo é curto e seria gostoso a gente estar junto para ouvir cada um de vocês, porque eu imagino que esse seria um assunto mais dinâmico, mas eu queria que você refletisse sobre esse ponto, né? Pensasse um pouco além dessa esfera jurídica, mas em como nós tratamos os conflitos dentro da igreja. Que Deus nos ajude a ter um coração que trate os conflitos com base num coração transformado por Ele. Vamos orar pedindo que Ele nos ajude nisso? Não é fácil, né? Às vezes nossa ideia quer predominar, às vezes o nosso jeito acha que é o mais certo, e aí muitas vezes não é errado a gente querer falar sobre o nosso jeito. Eu vejo que o grande problema é quando a gente começa a criar grupinhos e situações para ser favorecido diante disso. Era o que estava ocorrendo em Corinto. E a minha oração é para que não ocorra na PIB de Andira ou na sua igreja e de você que está nos assistindo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Ó, Pai, um assunto tão complexo e que nós nos sentimos tão limitados para expor isso, Pai. Mas nós entendemos ali o contexto de Paulo em Corinto, ó Pai, aquela questão de querer favorecer aqueles que são mais ricos, ó Pai, de querer envergonhar aqueles que são menos favorecidos, e que as ideias e os partidos vencessem dentro da igreja, Pai. Uma igreja dividida, Pai. Uma igreja em que o olhar, como o Senhor exortou, não estava em Cristo Jesus. Paulo estava preocupado com isso. Pai, não nos permita, Pai, que sejamos uma igreja assim, ó Pai. Nos livra, ó Pai, de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossas intenções que muitas vezes são contrárias à Tua palavra. Mas que sejamos uma igreja que se submete à Tua palavra e que viva o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que cumpre a sua missão, Pai. Que sejamos discípulos, que sejamos sal e luz nesse mundo, Pai. Que as pessoas através de nós vejam Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença aí, pela sua paciência em me assistir 1 hora aí. Eu espero que tenha sido um tempo especial, né? Eu vou ler depois todos os comentários aí, se passou alguma coisa eu vou reforçar. Como de costume aí, se você acompanhou a EBD, se você assistiu a aula, tira uma selfie aí com quem está assistindo com você e manda para o pessoal de comunicação da nossa igreja, para que eles possam depois montar aquele mural aí, divulgar como esse tempo especial de estarmos juntos, mesmo que online, né? Deus abençoe o seu domingo, um bom almoço para você e às 18h30 aí que estejamos juntos para cultuarmos o nosso Deus, tá bom? Um grande abraço para todos.